Boa tarde, pessoal do YouTube. Estamos iniciando mais uma live hoje. Iremos falar sobre os precatórios federais. O doutor Oswaldo e a Juliana estão conosco novamente. Então, vamos dar início. Bem-vindos a todos que estão nos assistindo. E enviem suas dúvidas que a gente vai responder no final. E também, no final, a gente vai tratar sobre o pagamento, de que forma, quais os valores serão pagos. Então, acompanhem a live, que no final a gente vai tratar sobre os pagamentos. Então, assim, conforme a gente já havia divulgado, nossa live será sobre os processos previdenciários. E só para deixar claro, nós vamos tratar aqui dos precatórios com foco nos benefícios previdenciários, assim como precatórios de dívidas da União, que não estejam ligadas diretamente a benefícios previdenciários, não vão ser abordados nessa live. Com toda a discussão sobre reconhecimento do direito do benefício previdenciário, depois das sentenças definitivas para conceder um benefício ao segurado, inicia-se a fase de cumprimento de sentença, né, e conseguir receber os atrasados do processo. Então, vou pedir para a doutora Juliana nos explicar brevemente como se dá o cumprimento de sentença para os benefícios previdenciários. Bom, tá certo. Então, boa tarde, primeiramente, a todos que estão nos assistindo. Quando o processo ele é favorável, né, e é concedida a aposentadoria para o segurado, geralmente o primeiro passo que se dá após ter uma decisão favorável é a implantação do próprio benefício, né? Então ali o segurado ele já começa a receber a sua aposentadoria. Depois disso, começa o andamento da cobrança dos atrasados, que são os valores retroativos que o segurado tem para receber desde o pedido que ele fez, pedido administrativo que foi feito no INSS, e aí sim começa a fase que nós chamamos de cumprimento de sentença, né? A fase de cumprimento de sentença, ela começa após o trânsito em julgado, que ocorre quando não há mais a possibilidade de ter nenhum recurso, não há mais a possibilidade de recorrer, então nós chamamos de trânsito em julgado. E aí o processo se encerra, né? Então não há mais como discutir se a aposentadoria é devida ou não, ela é devida, e aí começa o cumprimento de sentença para cobrança desses atrasados. Primeiro se inicia também a fase de liquidação da sentença, que é quando ocorre a apresentação dos cálculos. Então, o que acontece? As partes no processo, elas apresentam os seus cálculos. Primeiro, o segurado apresenta o seu cálculo e demonstra os valores dos retroativos que entende devido. E depois o INSS, ele é intimado para apresentar os seus cálculos também, para apresentar uma eventual impugnação, ou até para concordar com os cálculos que foram apresentados pelo segurado, né? Depois disso, tendo toda essa documentação de cálculos, o juiz ele vai analisar, se for necessário, vai enviar para a contadoria, né, para fazer novos cálculos, para conferir tudo certinho. E aí, estando tudo ok, o juiz faz a homologação dos cálculos, que é o momento onde é apurado o valor da condenação que o INSS deve pagar. E aí, se o juiz homologa, né, isso quer dizer que ele aceitou o valor ali que está disposto naquele cálculo, e essa quantia vai estar no precatório, né, vai ser paga através do precatório. Depois disso, depois dessa homologação, depois dessa aceitação do valor da condenação, há o registro do precatório, conforme é determinado pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, né, nestes processos em que há dívida que a Fazenda Pública deve pagar, então deve ser por meio de precatório, e aí então há o primeiro registro do precatório para depois acontecer o efetivo pagamento. Pessoal, vou pedir novamente que vocês enviem
a live para conhecidos, amigos, que possam se interessar no assunto, né? E também se inscrevam no nosso canal do YouTube. E os inscritos do YouTube que ainda não nos seguem no Instagram, nos sigam no Instagram. Vou partir, então, vamos dar continuidade, então, à live, contextualizando como funciona o cumprimento de sentença. Chegamos no ponto que nossos clientes ficam bastante ansiosos pelo registro do precatório. Então, antes de tratarmos das regras relacionadas aos precatórios de benefícios previdenciários, a doutora Juliana podia nos explicar um pouquinho sobre o que é um precatório? Sim, o precatório, né, ela é uma modalidade de requisição judicial de pagamento, né? É uma requisição que é devida pela Fazenda Pública, como eu mencionei, e em virtude de uma sentença judicial definitiva, quando o valor da condenação ultrapassa um certo patamar que é dado pela legislação, que é considerado de pequeno valor. Então, quando está acima de 60 salários mínimos, é porque o pagamento vai ser feito por meio do precatório. Atualmente, os 60 salários mínimos corresponde a R$ 72.720. Né? Então, estando a condenação acima deste valor, isso quer dizer que ela vai ser paga por meio do precatório. Basicamente, o precatório ele é o reconhecimento de uma dívida que o poder público tem com o segurado, no caso, o pagamento de um benefício previdenciário, e aí surge o precatório federal, né? Através de uma ação judicial que o juiz determina que o INSS faça esse pagamento, e aí, por isso que ele é registrado e depois pago por precatório. O juiz, no momento que ele faz esse pedido, né, do pagamento dos precatórios, ele analisa se o valor estiver acima de 60 salários mínimos, como eu mencionei, então a Fazenda Pública ela deve fazer esse pagamento por meio destes precatórios. Se estiver abaixo dos 60 salários mínimos, aí não é o precatório que é feito o pagamento, né? É a requisição de pequeno valor, que a gente também chama de RPV. Aí o procedimento é um pouquinho diferente, mas o que nós estamos tratando hoje é sobre os precatórios, são destes valores acima de 60 salários mínimos. Certo. Quem tiver dúvidas podem nos enviar, que nós vamos estar respondendo. Então, podem enviar que antes do final da live a gente responde as perguntas de vocês. Seguindo, então, a gente sabe que o precatório é o meio pelo qual a União faz os pagamentos das dívidas judiciais. Doutor Oswaldo, pode nos dizer como que funcionam os prazos para registro e pagamento desses precatórios? Claro, claro. Uma boa tarde, né? Uma boa tarde para todo mundo. É uma satisfação poder vir aqui informar que os clientes ficam mais ansiosos, é claro, porque está mais perto de pegar aquele dinheiro, enfim, é o resultado do processo. Mas, enfim, tem os seus prazos, né? E aqui a gente, na chamada da live, fez a referência às modificações, porque houve uma PEC dos precatórios, foi muito falada no final do ano passado, né, que uma proposta do governo para mudança, com algumas mudanças drásticas, algumas não passaram, por bem não passaram, outras, enfim, não teve como fugir. E a primeira delas é com referência aos prazos, né? O precatório, como a doutora Juliana bem falou, ele tem um prazo para registro e um prazo para pagamento. Então, é feito a partir do momento que ficou definido o valor a ser pago, ficou decidido o quanto a União tem que fazer o pagamento, no caso dos benefícios previdenciários, o quanto o INSS ficou devendo, né, com relação ao benefício dos atrasados. A partir desse momento, é feito um registro do precatório, né? Até a emenda, e foram duas emendas que alteraram os ritos dos precatórios, a emenda 113 e a emenda 114, ambas em dezembro do ano passado, elas modificaram um pouquinho as regras. Antes dessas emendas, como é que funcionava?
os precatórios eles deveriam ser registrados até a metade do ano, até o dia 2 de junho de um ano, para entrar no orçamento do ano seguinte. Então, o registro era feito até dia 2 de junho, e os pagamentos, vamos exemplificar com 2022. Todos os precatórios registrados até 2 de junho de 2022 seriam pagos em 2023. Essa era a regra. As emendas, no final do ano, 113 e 114, modificaram esse prazo. Então, agora, como é que funciona? Essa é a primeira diferença, né, com relação a essas modificações no rito dos precatórios. O prazo agora, de 2022, já passou, porque o prazo final para registro dos precatórios é dia 2 de abril. Então, os precatórios registrados até o dia 2 de abril desse ano, 2022, devem ser pagos em 2023. Esse seria o prazo. E qual é o prazo? O prazo é até o final do exercício financeiro seguinte. Então, sendo registrado no exercício financeiro de 2022, ele entra no orçamento para pagamento em 2023 e tem que ser pago até o final do ano. Então, em tese, o pagamento pode ser feito até dezembro do ano seguinte, né? Esse seria o prazo legal, o que trouxe as emendas, né? Então, com relação aos prazos é isso. Tem um primeiro prazo de registro, que é a partir das emendas, início de abril, dia 2. Para esse ano, infelizmente, já passou. Normalmente, aquela fase pré-registro de precatório é uma fase que, tanto nos cartórios, os servidores que fazem esses registros, eles fazem mutirões para isso, né? E quanto nos escritórios, a gente faz o mutirão de cálculo, é um tempo corrido do ano, né? Já passou por isso, já passamos nessa fase esse ano, né? Agora, todos os precatórios, todos os cálculos, todos os processos de execução de sentença contra a Fazenda, no caso de benefícios previdenciários, que forem registrados agora, ultrapassado esse prazo, ele já conta para o prazo de abril de 2023. Então, se hoje for homologado um cálculo e for registrado o precatório, ele já entra nesse próximo ciclo. E desse próximo ciclo, que finaliza em abril de 2023, é para pagamento no exercício financeiro de 2024. Tá? Então, isso é bom deixar bem claro, é bom que o pessoal entenda. Mas como é que meu cálculo foi homologado agora? Como é que eu não vou receber ano que vem? É porque o prazo de registro já passou, né? Então, agora já estamos num novo ciclo que finaliza em 2023 para pagamento em 2024. Se, porventura, for registrado passando dia 2 de abril de 2023, já entra no ciclo de 2024 para pagamento em 2025. É assim que funciona. E é uma dúvida dos nossos clientes, né? Porque eles ligam e perguntam quanto que eu vou receber, quanto que eu vou receber. Então, para exemplificar, o doutor Oswaldo até já passou as datas. A gente tem perguntas aqui, em seguida a gente responde, já tem perguntas. A gente responde mais para o final da live as perguntas, quando o doutor Oswaldo também vai nos trazer sobre o parcelamento, possíveis parcelamentos dos precatórios. Nós já sabemos os prazos, né, dos precatórios, mas como foi referido, os precatórios eles servem para a União pagar as dívidas, e elas não são só provenientes de benefícios previdenciários. Só com relação à previsão eu não cheguei a falar, Dani. Não, vai falar mais para frente, né? Perfeito. Eu gostaria, é isso. Então, assim, gostaria de perguntar para a doutora Juliana se existe alguma ordem de preferência para o pagamento dos precatórios. Sim, nós temos uma previsão de uma ordem de preferência, né, do pagamento dos precatórios. Essa previsão, ela consta no parágrafo 8º do artigo 107A
da ADCT, né, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que está em anexo à Constituição Federal, e ela estabelece ali uma ordem de que vai ser realizado o pagamento, né? Então, em primeiro lugar, então, o que será pago primeiro serão as obrigações de pequeno valor, que é, como eu mencionei anteriormente, são os RPVs, né? Que ocorrem quando o valor da condenação é abaixo dos 60 salários mínimos. Depois, partindo para os precatórios, e em segundo lugar, então, serão pagos os precatórios de natureza alimentícia, né, em que os beneficiários sejam maiores de 60 anos, portadores de alguma doença grave ou pessoas com deficiência, né? Estabelece ali um grupo de pessoas prioritárias. E esse precatório, ele tem que ter um valor até o correspondente ao triplo dos 60 salários mínimos, que aí daria mais ou menos em torno de R$ 218.160. Então, em segundo lugar, serão pagos esses tipos de precatórios, né? O precatório de natureza alimentícia, ele já entra nos precatórios dos benefícios previdenciários, né? Porque a aposentadoria, os benefícios, eles possuem uma natureza alimentar. Então, eles já são pagos de uma forma mais prioritária, né? Eles já estão ali no segundo, terceiro lugar ali dos precatórios da ordem de pagamento. Em terceiro lugar, então, serão pagos os precatórios esses de natureza alimentar, mas aí para o público mais geral, assim, né? Que não se encaixa naquelas pessoas que são prioritárias, não necessariamente sendo prioritário, então, mas que o valor tem que ser até o triplo do patamar dos 60 salários mínimos, como eu mencionei anteriormente. Em quarto lugar, serão pagos os precatórios que possuem valor acima desse patamar que eu mencionei, acima do triplo dos 60 salários mínimos, acima de R$ 218.160. E aí, por último, serão pagos os demais precatórios federais, né? Aqui entram todos os precatórios que são federais, inclusive tributários, eventualmente indenizatórios, né? Além dos previdenciários. Então, analisando essa ordem que está disposto na ADCT, nós verificamos que os benefícios previdenciários, né, tanto os por incapacidade quanto as aposentadorias, eles já são pagos de uma maneira mais prioritária, né? Então, já são os primeiros precatórios a serem pagos por terem uma natureza alimentar. E aí, por isso que acaba tendo o pagamento mais rápido, né? Um registro e logo após o pagamento, como o Dr. Oswaldo mencionou. E sobre o tema mais polêmico da emenda constitucional 114, e o que dá mais dor de cabeça tanto para os segurados quanto para a advocacia previdenciária, existe um limite para o pagamento de precatórios? Porque é uma pergunta que a gente escuta muito também dos nossos clientes, né? Tem esse prazo de pagamento desse ano? Doutor Oswaldo, o que é o teto de gastos? Ele se aplica aos benefícios previdenciários? Pois bem, teto de gastos. Essa é vamos dizer assim, a segunda grande modificação que passou, tá? De fato, existe um teto de gastos, né? Já vamos falar o valor dele, mas primeiro, foi criado por essa PEC um regime transitório para pagamentos precatórios, tá? Por que é um regime transitório? Porque ele é válido até 2026. Tá? Então, até 2026 se fala em teto de gastos. Claro, já vamos chegar em 2026, o que pode acontecer, vamos analisar isso também. Mas o que é o teto de gastos? Tá? Foi alterado o artigo 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, que é ao final da Constituição, tem esse ato que ele traz algumas regras também constitucionais, e ele fala que existe um limite
das despesas da União para pagamento. Tá? E esse limite em 2016 foi de 30,3 bilhões de reais. Tá? Essa alteração trazida pela emenda indica que esse limite de 2016 ele deve ser atualizado pelo IPCA, né, que é um índice de correção da inflação, para esse ano, e esse vai ser o limite, vai ser o teto de gastos com precatório. Então, enfim, atualizando esse valor, ele chega ali, tem alguns que falam, enfim, o IPCA era para ser correto, né? É para ser algo ali entre 41 bi, mas tem se falado em 45 bilhões de reais, seria o teto de gastos desse ano. Né? Então, assim, esse é o valor que seria disponível para pagamentos precatórios em 2022, nesse ano. O que acontece? O que se fala é que a previsão da dívida para 2022 é de 89 bi. Né? Então, um valor bem acima. Faltaria dinheiro para pagamento desse valor. Aí o que acontece? Para 2023, novamente, vamos usar como parâmetros 45 bilhões que está se falando que seria o teto de gastos para esse ano. Esses 45 bilhões seria atualizado pelo IPCA novamente para o ano que vem. Claro, esse índice ainda não está fechado, ele tem que ser fechado lá no final do ano. E uma vez fechado, aplica-se esse índice para saber qual será o teto do ano que vem. E aí o que acontece? Aí a importância da ordem de pagamento. Quais são os precatórios que vão ser pagos antes? Primeiro vão ser pagos as requisições de pequeno valor, que é o primeiro na ordem de pagamento, são os primeiros que são indicados a ser na ordem de preferência, de prioridade, que a doutora Juliana trouxe. Depois seriam os superprevidenciais, que são aqueles valores até 3 vezes o valor das requisições de pequeno valor para pessoas acima de 60 anos ou com doença grave ou portadores de deficiência. Enfim, segue a ordem. O que tem se dito também esse ano é que para 2022 todos os precatórios alimentares seriam pagos, porque teria direito, o teto de gastos cumpriria esse valor. Quais os que não seriam pagos? Os considerados precatórios comuns. Mas qual é o problema que acontece? É que para 2023, esses precatórios de 2022 que não foram pagos se tornam prioritários. Eles têm que ser pagos antes dos precatórios de 2023. Inclusive antes dessa ordem. Primeiro se paga o que não foi pago, para depois começar a se pagar pela ordem de preferência de novo. Então, assim, o que na prática isso deve acontecer? Começa aquela bola de neve. Esse ano, os precatórios alimentares vão ser pagos? Possivelmente sim. Né? Então, os benefícios por incapacidade, os benefícios previdenciários, provavelmente esse ano o pessoal que está esperando precatório vai receber. Para o ano que vem, já não se sabe. E a possibilidade de serem pagos os valores menores, esses provavelmente sim, mas os precatórios um pouco maiores é possível que já falte dinheiro. E aí, os de 2023 já ficam acumulados para 2024. Porque daí já não... Vamos lá, partindo desse raciocínio, já não se pagaria os alimentares de 2023, muito menos os comuns. E para 2024, provavelmente não sobraria dinheiro para pagar os precatórios de 2024. Então, vocês conseguem visualizar, por esse raciocínio, que vai aumentando a bola de neve. Mas, como eu falei lá no início, essa regra de mudança dos precatórios ela é transitória. O que acontece? Em 2026 é o último ano. 2027, em tese, é para retornar como era antes. Então, tudo bem, os prazos para registro e pagamento são os mesmos, mas não se tem mais teto de gastos. O teto de gastos é transitório até 2027, até 2026. Em 2027, em tese, não tem teto de gastos. Mas a questão é, vai ter dinheiro para pagar? Né? Provavelmente vai ter virado uma bola de neve tão grande que
possivelmente vai ter que ser alterado novamente, uma nova proposta de emenda à Constituição para empurrar isso por mais um governo ou dois, né? E aí, enfim, né? Não queremos entrar em questões políticas, a gente só está analisando o quadro que está colocado, né? Esse é o quadro, né? Então, assim, o teto de gastos está aí, ele existe. O problema da criação de teto de gastos é esse. O precatório federal é um precatório que nunca teve problemas de pagamento, diferente dos precatórios estaduais e municipais, né? O precatório, essa semana a gente foi atrás de números, né? O precatório do estado de São Paulo está demorando 15 anos para pagamento. Os precatórios do estado do Rio Grande do Sul é por aí também, né? Os precatórios federais não. Os precatórios federais, uma vez registrado, tu recebia no ano seguinte, né? Então nunca teve essa demora, nunca teve essa bola de neve para a gente utilizar a mesma forma de ilustrar, né? Então, enfim, é um tema delicado, é um tema que a gente, enfim, não vai dar algum juízo de valor. A situação é essa, né? A gente tem que conviver com isso da maneira que dá, né? Mas, de fato, existe o teto está aí e a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Outra questão bem polêmica é sobre o parcelamento dos precatórios. Então, os segurados hoje, eles precisam se preocupar com esse parcelamento de precatórios, doutora Juliana? Não, na verdade, não tem nenhuma previsão legal para parcelamento. Havia, sim, um projeto de emenda que previa o parcelamento dos precatórios acima de R$400 mil, mas essa proposta não passou. Então, isso quer dizer que atualmente não se fala mais em parcelamento dos precatórios. Aos segurados, né, podem ficar tranquilos que quando o precatório for pago, ele vai ser pago no valor total de uma vez só. Então, não, essa proposta de emenda acabou não passando e não há parcelamento. Pessoal, nós temos algumas perguntas a serem respondidas, iremos responder ao final da live, né? Então, quem ainda tiver perguntas, pode ir enviando, que logo, logo nós vamos responder cada uma delas. Então, referente ainda a uma dúvida dos nossos clientes, é se é possível parcelar, negociar os precatórios. Vale a pena, doutor Oswaldo? Pois então, aqui é uma análise menos jurídica e mais econômica até, né? É possível? Sim, é possível negociar precatório, é possível vender precatório, tem muitas empresas que negociam precatório, né? É claro, aí é uma questão econômica, eles vão oferecer um deságio, né? Esse deságio ele gira em torno de 30% a 50%, muitas vezes o deságio é maior ainda. Então, se a pessoa tem 200 mil em precatório para receber, essas empresas vão oferecer 100 mil, vão oferecer de repente até menos, né? Então, uma consequência do teto de gastos com precatório é justamente que esse deságio deve aumentar. Por quê? Porque uma vez negociado o precatório, ele não leva consigo o caráter alimentar. Ele é alimentar quando o próprio segurado da Previdência, que está lá esperando seu benefício por incapacidade, foi registrado o precatório, bom, essa verba tem caráter alimentar. A partir do momento que ele vende esse valor, esse precatório, bom, não dá para se dizer, aí é uma empresa que está negociando ele perde esse caráter alimentar, né? Então, é possível vender? Sim, é possível, mas vale a pena? Bom, essa é uma questão muito, muito, muito pessoal.
né? Aí cada um vai saber a necessidade que tem dessa pressa de abrir mão de valores para poder receber antes, né? De novo, possível não tem nada de errado nisso. A questão é puramente se vale a pena, e aí, com relação a isso, o bom é sempre aí questionar até uma conversa para aqueles que têm essa situação, né? Converse com o seu advogado, converse de repente com alguém que entenda mais dessa parte de economias, né? Para ver se faz sentido no seu caso, né? Via de regra, precatórios da União, eles não demoram tanto para serem pagos, né? Mesmo agora com teto de gastos, vamos dizer que não vai demorar 10 anos para receber esses valores, né? Diferente dos precatórios estaduais ou municipais, né? Então é possível que não, eu normalmente digo que não vale muito a pena, mas isso é uma questão muito pessoal. Cada um tem que fazer a sua análise e ver se vale a pena ou não perder aí 50% do valor que vai receber. Exato, exato. Tem uma outra questão, Dani, não sei se tu ia me trazer agora, que é a questão, aquela pergunta que os clientes sempre vêm para nós, né? Aquela pergunta que não quer calar, sobre, tá, e esse ano? Já Exato. saiu a data? Seria a próxima pergunta. Antes das perguntas que a gente está recebendo aí no YouTube, no Instagram, seria a próxima pergunta. Já Então, temos previsão de pagamento para esse ano? então vamos a ela, né? Vamos a ela. Essa é a pergunta de 1 milhão. Bom, assim, nós ainda não temos uma previsão, porque ainda não foi feito o pagamento, não foi indicado esse pagamento, tá? Mas agora uma notícia boa sobre os precatórios. Nos últimos 5 anos, esse apanhado, se a gente for reduzir mais essa análise, ela não muda muito, tá? Mas nos últimos 5 anos, vamos analisar. Ano passado, os precatórios foram pagos em junho. Em 2020, os precatórios foram pagos em junho. Em 2019, os precatórios foram pagos em abril, os alimentares, e em maio foram pagos os precatórios comuns. Em 2018, os precatórios foram pagos em maio. E em 2017, os precatórios também pagos em junho, os alimentares, e julho, os comuns. Então, nós já estamos em maio, né? Abril e maio, como 2018, 2019, já passou. Maio ainda não, maio a gente está no meio do caminho, mas provavelmente não vai ser pago ainda esse mês. Mas existe um padrão de pagamentos no primeiro semestre, né? Então, dá para se dizer que há esperanças para que esses precatórios desse ano sejam pagos ainda no primeiro semestre. Né? Seria, aí agora falando questões de economia, de política, seria uma maneira de injetar um dinheiro na economia e, vamos lá, o país está em crise, né? Então é uma maneira da economia girar. Né? Nós temos algo de concreto? Ainda não. E diariamente é feita uma análise, a gente visualiza nos tribunais, visualiza no Conselho de Justiça, visualiza as questões relacionadas ao Planalto para ver se houve ou não indicação de pagamentos precatórios. Ainda não, mas o padrão, né, da última década, eu relatei os últimos 5 anos, mas na última década, pelo 80% houve pagamentos feitos no segundo semestre, mas normalmente são feitos no primeiro semestre, então a gente pode esperar ainda agora para o final desse semestre o pagamento dos precatórios, né? Então tem chances de sair até final de junho, então. Sim, a Início ideia de julho.
a ideia é essa. A gente imagina que sim, que ainda no primeiro semestre seja feito o pagamento. Não tem nada concreto, mas o padrão tem sido esse. Acho que essa pergunta que a gente trouxe agora sobre a previsão de pagamentos já responde uma pergunta que a gente tem no Instagram da Karen, mas eu vou colocar a pergunta aqui, aí o doutor Oswaldo, a doutora Juliana podem complementar. Ela colocou assim: desculpa, não entendi ainda as datas. No caso do meu pai, está para receber esse ano e passaram de junho a dezembro. Ele recebe essa data ainda? Está valendo essa data que eles nos passaram? O nome dela é Karen, é isso? Karen, isso. Então, Karen, assim, no Instagram que ela tá, né? Então, Isso, Karen, ela é do sim, Instagram, isso. com relação ao pagamento esse ano, se o precatório do seu pai foi registrado até ano passado, ainda contava junho. Então, se ele foi registrado até junho do ano passado, né, se ele entrou no orçamento desse ano, ele deve ser, enfim, ele vai ser pago esse ano, tá? Quando? Ainda não tem uma data, essa é o que eu estava respondendo agora, ele tem que ser pago esse ano, né? A não ser que ultrapasse o teto de gastos, o que não se tem nas estimativa que foi feita, os precatórios alimentares esse ano devem ser cumpridos. Dificilmente só os alimentares vai extrapolar o teto de gastos. Esse é um problema para o ano que vem, né? Para esse ano, em princípio, não. Quando que vai ser feito o pagamento? Não tem uma data concreta, mas o padrão de pagamento dos precatórios nos últimos anos é que ele seja feito ainda no primeiro semestre. Então é possível que seja feito nesse primeiro semestre, né? Mas o prazo que a União tem para efetuar o pagamento dos precatórios é até dezembro, né? Então, de uma maneira mais conservadora, pode esperar esse dinheiro até dezembro, né? Mas, com um pouquinho de otimismo, a gente espera que se repita o que vem acontecendo nos últimos anos e o pagamento saia ainda mês que vem. Mas, de novo, isso é uma visão otimista, né? Não tem nada de concreto com relação a isso. Nós vamos responder as perguntas agora que a gente está recebendo aqui pelo Instagram, pelo YouTube. Então, quem tiver perguntas, nos envie, que o doutor Oswaldo e a doutora Juliana vão responder para vocês. Tenho pergunta aqui do Túlio, e ele pergunta o que é descontado dos precatórios. Tá. Bom, com relação a essa pergunta, ela não é tão simples quanto aparenta, tá? Via de regra, o que se desconta? Tu vai declarar esse valor no imposto de renda, tá? Então vai ser descontado no imposto de renda feita a declaração, tá? Isso seria o normal. Tá? É possível, e aí assim, aí é um caso muito específico, tá? Para aqueles que têm alguma dívida, tá? Com União, enfim, normalmente União nesses casos, né? Vamos supor que o Túlio, que fez a pergunta, tem alguma dívida com a União, e essa dívida esteja sendo executada. Isso é uma das alterações que tem com a emenda. É possível esse precatório ser depositado não no seu processo, que está esperando o benefício, enfim. Ele pode ser depositado no juízo dessa execução. E aí o juízo da execução vai poder fazer, aí o juiz ele vai poder fazer o desconto, enfim, e te pagar o restante. Isso pode acontecer, mas não é a regra geral, tá? Então, é possível, né? É possível que haja algum, vamos chamar de problema, assim, quando se tem algum processo também em execução contra a pessoa que é credora de precatórios. Tá? Mas, enfim, o usual, para a grande maioria, não tem desconto. O que se desconta tem que ser declarado no imposto de renda, aí na declaração do ano seguinte ao recebimento.
várias perguntas chegando aqui. Vamos ver se a gente consegue responder todas elas. Aqui, o Jeter Caldas, ele pergunta quantas correções, os valores a receber são atualizados até a data de pagamento? Sim, essa é outra alteração. Essa alteração, os precatórios, eles antes eram corrigidos, né, pelo MPC, e agora as correções a partir de 2019 pela Selic. Né? Então, a Selic está relativamente alta, né, pelo que normalmente ela está, mas, enfim, eles sim são corrigidos, pode ficar tranquilo com relação a isso. Não é a melhor correção dos mundos? Não, mas ele também não fica... esse dinheiro não fica parado, né? Ele tem sim uma correção, Jeter. Próxima pergunta aqui é do Ricardo. E o Ricardo pergunta, então, com relação aos pagamentos dos precatórios que estão no exercício de pagamento 2022, já dá para saber até que valores conseguiram fazer os pagamentos? Tá. Doutor Oswaldo, doutora Juliana? Não, posso seguir. Com relação aos precatórios que estão no exercício já esperando o pagamento esse ano, já dá para saber os valores? Ainda não, mas o que se tem dito, seu Ricardo, o que se tem dito é que os alimentares esse ano vão ser honrados. Tá? Foi dado algum dado concreto? Infelizmente ainda não. Tá? Mas o que tem se dito, né, o que tem, vamos falar que tem vazado, né, não é exatamente um vazamento, é que os alimentares vão ser pagos. Porque, assim, os precatórios, vamos chamar de precatórios mais vultosos, não, os precatórios maiores, eles são de dívidas tributárias, né, o que engorda muito aqueles 89 bi que teria de dívidas nesse ano da União, ele muito mais é dívida tributária, que são os precatórios comuns. Né? Então, é possível que esses 45 bilhões, que seria o teto para esse ano, ele consiga absorver todos os alimentares. Né? E aí, assim, se falou, e um pouco da pergunta do Ricardo pode ser em relação à questão do parcelamento, que se falou muito no final do ano passado, que haveria um corte dos precatórios acima de 450 mil, esses seriam parcelados. Tá? Essa proposta não passou. Então, se esse é o seu caso, pode ficar tranquilo que não tem essa questão de parcelamento, enfim. Ou ele é pago, ou ele não é pago. Ou ele fica para o ano seguinte. A Isa, ela chegou agora há pouco, ela disse que chegou atrasada, não se preocupa que vai ficar gravada a live, Isa, vai poder olhar tanto pelo YouTube como pelo Instagram, então não tem problema, e se ficar alguma dúvida, pode entrar em contato que a gente conversa com você. Mas ela já perguntou aqui, quem tem direito? Desculpa se já falaram. Então, acredito que quem tem direito ao pagamento esse ano, essa seria a pergunta dela. Mas vai ficar salvo, Isa. Sim. Sim. Respondendo, então, a pergunta da Isa, né? Quem que tem direito ao recebimento dos precatórios, como nós falamos, assim, anteriormente, né? São as pessoas que têm alguma dívida do poder público. Então, no caso dos benefícios previdenciários, são aquelas pessoas que tiveram a concessão de um benefício previdenciário, a concessão de uma aposentadoria, né? E aí, para receber os valores dos retroativos, dos atrasados dessa aposentadoria, aí são pagos por meio dos precatórios, né? Então, essas seriam as pessoas que têm direito a receber um precatório. Com relação ao valor, né, ao pagamento, então, como o doutor Oswaldo mencionou, depois do registro do precatório, há o pagamento
no ano posterior, né? Dependendo desses gastos, né? Dependendo da ordem prioritária, mas como também já falamos aqui na live, geralmente os benefícios previdenciários eles são de natureza alimentar, então eles possuem já uma ordem prioritária, então eles são pagos primeiros. Então, geralmente registrados num ano, pagos no outro, né? E aí o recebimento de um precatório federal é de uma forma mais rápida. Certo. Tem uma pergunta da EE aqui, que pergunta assim, existe uma fórmula para calcular os valores atualizados? Com relação à atualização, é aquela coisa, ele é atualizado para a data do pagamento, tá? Então, Acho que, só um pouquinho, doutor Oswaldo, que eu acho que a gente, no Instagram, oscilou aqui, eu acho que a internet caiu, tá voltando aqui. Isso, voltou. Podemos dar continuidade. É que a live, ela se estende ao Instagram, então, para a gente não deixar o pessoal de lá sem a resposta, a gente não deu uma pequena pausa aqui no YouTube e no Facebook. Mas sobre uma fórmula para calcular os valores atrasados, né, a pergunta. Bom, sim, ela é uma aplicação de índice de correção monetária, um cálculo aritmético. Pega o valor, né, da data do registro, né, feito o registro, né, ele vai ser atualizado até a data do pagamento. E aí aplica o índice, né, aplica no caso a Selic, como forma de atualizar esse valor. Ele não tem grandes mistérios, assim, né? Mas também ele não vai atualizar, vamos lá, o bom do precatório é receber o precatório. A atualização dele não é um valor que faça uma grande diferença, né? Porque a Selic não é um índice dos melhores quando se fala em correção monetária. Apesar de que a Selic teve alta, né? Mas enfim, só a aplicação da Selic é um cálculo aritmético simples. Estou olhando aqui no Instagram para ver se entrou mais alguma pergunta por aqui, mas nós temos uma pergunta aqui no YouTube. Que é do Vandir. E ele pergunta, no meu caso, que está em análise junto ao INSS e revisão de vida toda, pois me aposentei em 2006 e em 2018 o INSS pagou uma diferença. Tenho direito de revisão de vida toda? Doutor Oswaldo responde essa? Vamos, foge um pouquinho do nosso tema hoje, seu Vandir, mas não tem problema, né? A revisão da vida toda, na verdade, ela está suspensa, né? Então, se o senhor tem um processo que fala sobre a revisão da vida toda, provavelmente esse teu processo vai ficar suspenso, né? Aguardando a decisão do Supremo, né? A não ser que o senhor ainda esteja discutindo no âmbito administrativo, aí não tem essa suspensão. Mas se o senhor aposentou em 2006 e recebeu uma diferença em 2018, possivelmente o senhor fez algum pedido de revisão, né? E essa revisão deve ter sido antes dos 10 anos, que no teu caso seria em 2016. Né? Então, é possível, no teu caso, que de fato o senhor consiga se beneficiar com uma decisão favorável com relação à revisão da vida toda, por já ter um pedido de revisão realizado e que o INSS fez algum pagamento. Claro, fica difícil de analisar o caso concreto, assim, com a pergunta do YouTube, mas vamos lá. A revisão da vida toda é para o teu processo ficar suspenso se tu tiver com ele em curso. Nós vamos responder mais uma pergunta que entrou aqui e depois a gente encerra a live, ela vai ficar gravada tanto no YouTube como no Instagram, então quem não conseguiu assistir pode acessar, pode enviar o link para os amigos, conhecidos, para que assistam, e se surgirem dúvidas a gente fica à disposição para poder sanar elas para vocês. Então a última pergunta aqui é do Ademar, e ele pergunta se ele contratar o advogado dele
Ele não deverá me passar um valor aproximado? Sim, sim. O advogado ele sabe o valor que foi registrado. Então, quando é feito o registro do precatório, já tem um valor ali. Então, esse valor ele é sabido. Eu sei o quanto eu vou receber? Não exatamente, porque a gente precisa saber a data do pagamento, né? Porque a correção monetária ela vai incidir até a data do pagamento, né? Mas sabendo o valor que foi registrado para pagamentos precatórios, já se tem uma boa ideia do valor que vai ser pago, né? A não ser que seja um valor realmente muito alto, que daí a correção monetária faria alguma diferença mais significativa. Né? Mas, conversando com o seu advogado, ele tem que te passar o valor que foi indicado, né, para registrado a precatório. Né? Esse valor ele tem, com certeza. Pode falar com ele, que esse valor ele pode te passar. Não, deixa eu só dar uma olhadinha aqui se a gente tem mais alguma pergunta. Acho que ficou uma que a gente não respondeu, que é do Ricardo. Só achar ela aqui. Com relação a precatório não alimentar, está garantido pelo menos parte do pagamento deste ou terá que ter passado para exercício de 2023 na integralidade? Ricardo, assim, o que eu posso te falar sobre esse caso aqui, tá? Sobre esse exemplo. Pelo fato dele não ser um precatório alimentar, ele é o último da fila. Né? Claro, existe a ordem cronológica, que é a partir do momento que eles vão sendo registrados, ele tem uma ordem cronológica. Então, os que foram registrados primeiro serão pagos primeiro. Tá? Essa ordem é respeitada. Mas dentro da ordem de prioridade de pagamento, os precatórios não alimentares, os precatórios comuns, são os últimos da fila. Né? Então, entra naquela questão que eu falei no início. Né? Primeiro, é possível que esse ano sejam honrados todos aqueles precatórios alimentares. E vamos dizer assim, já é quase provável que os precatórios não alimentares eles não sejam completamente pagos por extrapolar o teto de gastos. Né? O teto de gastos é uma dessas alterações do novo rito dos precatórios que foi trazido pelas emendas 113 e 114 de dezembro do ano passado. Né? Enfim, nós eu acredito que para os precatórios comuns, que é o caso que está no teu exemplo, esses, de fato, pode ser pago só em 2023. Mas em 2023, aí sim, eles têm prioridade com relação aos precatórios registrados nesse novo ciclo, né, que seriam pagos em 2023. Né? Então, ele será prioritário com relação àqueles outros, por ter entrado antes. Né? Mas tem uma questão com relação a isso, tá? Claro, aí eu acho que aí depende um pouco aí depende de uma análise, é bom o senhor conversar até com o seu advogado, enfim. Com relação àqueles precatórios que não forem pagos em virtude do teto de gastos, é possível fazer um acordo com a União. Né? E esse acordo seria para receber 60%. Então, teria um deságio de 40%. Aí é aquela questão. Né? Aí é a questão que não é nem jurídica, é uma questão econômica, se vale a pena ou não fazer esse acordo. Mas existe essa possibilidade. E aí, fazendo esse acordo, recebe antes. Né? A questão, ela, de novo, ela não é jurídica. Existe essa possibilidade, né? Isso também consta nesse novo rito dos precatórios, trazidos pelas emendas 113 e 114. Né? Agora, se no teu caso é viável,
vale a pena? Bom, essa é uma pergunta que não é exatamente o advogado que vai te responder, né? Mas enfim, é possível. Bom, nós vamos encerrar a live, então. Agradecer a presença de todos. Dani, eu acho que teu áudio não está ligado no YouTube. Isso. Agradecemos, então, a presença de todos. Nós vamos encerrar a live aqui, que o nosso tempo também já está excedendo. A live ela ficará gravada, então podem assistir. Tendo dúvidas, podem entrar em contato que a gente conversa com vocês, tenta esclarecer as dúvidas e um bom restinho de semana para todos. Doutor Oswaldo, doutora Juliana. Uma boa semana. Esperamos, né? Sempre, se vocês tiverem alguma dúvida, o pessoal que está assistindo depois, pode perguntar aqui nos comentários do YouTube, ou aqui pelo Instagram, podem perguntar pelos comentários que a gente, claro, de repente não vai responder com tanta celeridade quanto o pessoal aqui que estava presente na live, né? Mas a gente faz um esforço para responder e precisando podem entrar em contato com a gente aqui pelos canais do escritório, que a gente atende vocês enfim, com devida atenção e que é merecido. É isso mesmo, uma boa semana a todos. Obrigada a todos que assistiram, que mandaram perguntas para nós e até a próxima live. Até mais.